Beleza, então coloquei para gravar, tá? Eu vou fazer a apresentação aqui de como é que a gente vai fazer esse trabalho 3. Deixa eu ver se está aqui, trabalho 3, beleza? Trabalho 3 é o seguinte, ó. Vocês vão ter o mesmo estuário, tá? É um estuário hipotético, vocês vão considerar o estuário com as mesmas características do exemplo que eu fiz, tá? Nas aulas anteriores também. Essas duas videoaulas tem um exemplo, mas é o mesmo estuário, a gente vai considerar o estuário bem misturado. Então, não vai existir variações de temperatura espaciais dentro do estuário, então a gente vai considerar ele bem misturado. Tem essas características aqui: volume médio, 50 mil metros cúbicos, área média do espelho, 25 mil metros cúbicos, a vazão do rio afluente, 7.500 metros cúbicos por dia, vazão enchente igual a vazão vazante, igual a 30 mil metros cúbicos por dia. Temperatura do rio afluente foi dada, certo? 20 graus. E, além disso, a gente vai considerar as médias meteorológicas de acordo, não com essa tabela aqui. Aí é que vem o trabalho, né? Cada um vai selecionar uma estação meteorológica diferente, né? Para que os resultados não fiquem iguais, né? Então, vocês vão aqui no INEMET. Vocês vão aqui em dados históricos. Deixa eu entrar aqui no site. Está muito ruim a minha internet. Tá entrando aqui. Vocês vão aqui em dados meteorológicos. Aqui, ó, essa aba, dados meteorológicos. Banco de dados meteorológicos. Aí ele vai entrar aqui no BD Map. Dá um prosseguir aqui. Ele pede o meu e-mail. Aqui é novo. Antigamente eles não pediam não e-mail, tá? E aí a gente pode baixar, então, aqui os dados, né? Seguindo aqui esse protocolozinho, né? Qual é o tipo de pontuação, se você quer vírgula, separador decimal, né? Na verdade, se é ponto ou vírgula, se são dados horários, diários ou mensais. Olha que beleza. Olha que legal aqui. Vocês não vão ter nem muito trabalho, porque ele já... vocês escolhem aqui, ó, a frequência, e para esse trabalho a gente vai adotar uma frequência mensal. Então, vocês não vão baixar esse dado bruto aqui como está no slide, né? Aqui, ó, nesse slide, esse dado aqui é o bruto a cada hora, né? O INEMET, ele já te dá uma ferramenta onde vocês podem baixar o dado mensal, as médias mensais. Né? Certamente ele faz esse cálculo aqui mensal baseado no horário, porque ele mede horário, né? Então, vocês vão baixar aqui mensal. Selecionar todas as variáveis. Perdi a conexão. Perdi? Não, professor. Não, né? Estão me ouvindo aí? Sim. Eu vi aqui um barulho. Tá. Beleza, então aqui as variáveis, né? Eu vou colocar aqui todas as variáveis. E aqui tem as estações, ó. Olha a quantidade de estações. Então, não existe risco, né, de fazer uma escolha de estação igual, né? Então, tem muita estação aqui. E, ao invés de usar essa tabelinha aqui, ó, isso aqui é só um exemplo, tá? Para o trabalho. Radiação, as médias de radiação. Janeiro, fevereiro, março, dezembro. Médias anuais. Vocês vão usar as médias de uma estação que vocês vão escolher aqui no INEMET. Uma dessas aqui. Tá? Então, cada um vai ter uma estação diferente e os resultados vão ser diferentes, né, do balanço. Qual é o objetivo do trabalho? O objetivo do trabalho é calcular a temperatura mensal, certo? O cálculo da temperatura mensal da água, baseado nessas informações aqui meteorológicas, que não dessa tabela, né?
da estação que você vai escolher. Só para que vocês tenham um exemplo, eu vou colocar um slide aqui, mas antes de rabiscar aqui esse slide, esse é o equacionamento que vocês vão usar, tá? Então, vocês vão considerar um sistema completo. Rio, de entrada na maré enchente e de saída de calor na maré vazante, e o fluxo J aqui, né, que é o fluxo na superfície, onde, para calcular o J, eu vou precisar informações. O pessoal de volta. Tô roteando aqui a minha internet do celular, porque tive outra queda aqui de conexão. Tranquilo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Então, essa é a formulação matemática, né, que vocês vão usar, certo? Aqui está a variação da temperatura no tempo. Aqui é o fluxo de calor, né, nas entradas. Então, tem duas entradas no rio afluente e na embocadura, na maré enchente. Aqui é o fluxo de calor de saída, só tem fluxo de calor de saída na maré vazante, na embocadura. E aqui é o termo de fluxo de calor na superfície da água, que é devido ao processo de radiação e também processos que não estão relacionados à radiação, né, como convecção, condução e evaporação, certo? Então, para calcular esse J aqui, vocês vão precisar das variáveis meteorológicas, as médias mensais, e vocês não vão usar essa tabela, vocês vão usar as médias mensais da estação meteorológica que vocês vão escolher por aqui, tá? O legal é que ele já vai te dar essas médias mensais. Muito bem. Dito isso, o que é que a gente espera que vocês produzam no trabalho? A gente espera o seguinte. Vamos lá. Deixa eu compartilhar, colocar em modo apresentação. Colocar apontador, canetinha aqui, ó. Tá, beleza. Então, vocês vão ter um gráfico, né? Aqui é o tempo. E aqui no eixo Y é a temperatura da água, certo? Temperatura. Bom, o que é que a gente pode fazer inicialmente? A gente já tem a temperatura do ar, né? Vocês vão obter aí, nas estações meteorológicas, vocês vão ter as médias mensais. Vamos dizer que as médias mensais da temperatura do ar seja a seguinte aqui, ó, no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e aí vai, né? Até chegar a dezembro lá, aqui, no final, em dezembro. Então, vamos dizer que vocês tenham... vocês vão fazer o gráfico aqui, botar aqui 30 graus, e aí vocês têm essas médias mensais aqui. Mais ou menos assim. O verão aqui, né, em janeiro, e o inverno aqui no meio do ano. Aqui a temperatura, essa linha azul é a temperatura do ar.
dado pela estação meteorológica. Agora, a temperatura da água, o que é que eu espero? Eu espero que essa curva de temperatura da água tenha uma variação um pouquinho, né, menor do que a variação da temperatura do ar. Então, o ar ele vai variar mais, as amplitudes vão ser maiores e vai ter os picos vão estar defasados, né? Então, por exemplo, se eu tiver um pico de temperatura do ar em janeiro, esse pico da temperatura no ar, da água provavelmente vai ser no mês seguinte, em fevereiro. Então, vai ter tanto uma defasagem nos picos, como também as amplitudes vão ser diferentes. A temperatura em janeiro já foi dada, certo? Então, eu já dei aí no enunciado do problema, é de 17,4, essa temperatura aqui, inicial em janeiro. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão calcular a temperatura, por exemplo, de fevereiro, baseado na temperatura de janeiro, e usando a equação de balanço de calor. Vocês vão usar a equação do balanço de calor para sair daqui de janeiro e calcular a temperatura em fevereiro. Depois que vocês calcularem a temperatura de fevereiro, eu vou calcular a temperatura, a gente vai calcular a temperatura do mês de março. Então, vocês vão usar essa informação aqui, ó, de fevereiro, para calcular a temperatura no mês de março e assim por diante, certo? Até chegar em dezembro. Então, a temperatura de janeiro vai ser dado como condição inicial para o cálculo da temperatura em fevereiro. A temperatura de fevereiro vai ser a condição inicial para o cálculo da temperatura em março e assim sucessivamente até você chegarem aqui no final do mês de dezembro. Vocês vão resolver esse sistema, vocês vão ter 12 equações para resolver, na verdade, né? Cada equação é um mês. E o T é a tua incógnita, né? A temperatura no final do mês. Está aqui o T. O T está aqui, o T está aqui, e o T está dentro do J também, ó. Se vocês verem aqui, ó, o T está dentro do J também. Ó. Então, o que é que vai resultar o trabalho? O trabalho, vocês vão ter 12 equações. Cada equação dessa, o T ele vai estar implícito. E aí vocês vão precisar de um método interativo para calcular o valor de T. Tá? Pode ser, por exemplo, o método de Newton-Raphson, né, que é um método que, por exemplo, já existe no Excel. Já está lá no Excel, o método de Newton. Vocês podem usar para o cálculo do valor da temperatura no final do mês. Certo? Então, vocês vão aplicar esse método de Newton, método interativo para o cálculo da temperatura no final do mês, para cada mês, né? Então, todo mês vocês vão, para cada equação aí mensal, vocês vão aplicar e chegar aqui no valor de T no final do mês, certo? Vocês têm alguma dúvida com relação a esse trabalho? Basicamente é isso o trabalho, tá? Vocês vão escolher a estação meteorológica, baixar os dados médios. Vocês vão criar uma tabela como essa, só que para a estação de vocês, e aplicar a equação, 12 equações, uma equação para cada mês, e calcular o T de forma interativa, usando o método interativo, e chegar mais ou menos nessa configuração aqui, tá? Isso aqui é o que a gente espera, né? Isso aqui é o que a gente espera, né? Que a curva de temperatura da água, ela vá por dentro da curva de temperatura do ar. Tem a mesma, né? A mesma forma, assim, né? Quando a temperatura do ar cresce, a temperatura da água também cresce, quando de forma defasada, né? Mas tem um comportamento parecido, e as amplitudes, né, menores do que as amplitudes da curva da temperatura do ar. Não sei se ficou claro aí, se tem alguma dúvida para esse terceiro trabalho. Deixa eu ver se eu estou conectado ainda, porque está no silêncio.
Ah, sim, professor. É Tá, porque a minha beleza. cabeça ainda tá no trabalho 2, não vou mentir. Tá ainda aqui Certo, tranquilo. maquinando para finalizar. Certo, mas eu vou dispor, né, desse vídeo aí para vocês, tá, pessoal? Então, esse trabalho também, né, em 15 dias, tá? Vocês vão ter 15 dias para fazer. E, assim, é um trabalho mais simples, bem mais simples do que esse trabalho 2, né? Porque essa tabela já vai estar praticamente pronta, né? Vocês vão baixar a estação e aplicar a formulação. Oi, Pedro, pode falar. Oi, professor. O trabalho tem 15 dias, não é? É para avisar Sim. que não muda, o senhor colocou o trabalho 3, aí tá até o dia 28, tá? Que ele vai ser aberto dia 11 Uhum. e vai ficar aberto até o dia 28. Vou mudar já já isso aí, tá? Que vai ficar, no caso aí, para o dia 20, pro dia 17. Esse trabalho 3. E o, Viu? Vou e o colocar lá. 2 fica para quinta, 5, né? Fica para o dia 5. Tá, já. Obrigada. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou parar a gravação por aqui. Disponibilizo para vocês